Sabe o que me chamou a atenção, cara? Em 2012, na operação do Matemático, tu já relatou de uma espécie de enfermaria do crime. 2012, nós estamos em 23, 11 anos depois. Eu imagino que já tenha UTI lá dentro. Com certeza. Sem dúvida, porque de lá para cá, meu irmão, diminui as operações, o crime vai se fortalecendo e tal. Essa realidade que tu via aqui, cara, no teu tempo de IPEMERG, quando você chega lá no COI, quando você chega na Polícia Civil lá na Bahia, você sentia muita diferença desse momento de transição? Porra, Rio de Janeiro era brabo, tinha isso, e a Bahia é mais tranquilo. Ou você já chegou na Bahia, porra, e viu uma realidade muito parecida? E aí, complementando a pergunta, se hoje, em 23, se estava tranquilo e se hoje já vê uma certa equiparação aí com o crime do jeito que está no Rio? Pô, irmão, quando eu cheguei na Bahia, primeiro que a estrutura desordenada, né, das comunidades, ela era bem similar. Então você tem uma característica de estrutura urbana muito parecida. E as facções criminosas se fortalecendo. Ainda naquele momento, sem muitos fuzis, né, na pista, como a gente via aqui no Rio de Janeiro, mas marginais ostentando arma de fogo, com poder de fogo relativamente baixo, mas um enfrentamento diferente, né? Aqui realmente havia uma diferença entre Rio de Janeiro e Bahia. Hoje, com essa migração, né, com esse intercâmbio de facções criminosas, a gente vê o fortalecimento de algumas facções que insistem em tentar dominar determinados territórios e um aumento significativo de força bélica nessas facções, né? Eu não gosto de falar nome de facção porque isso fortalece as facções, né? Como a gente já falou aqui, Comando Vermelho, o Comando Vermelho tem tido uma atuação muito forte no estado da Bahia, mais precisamente ali em Salvador e região metropolitana, consolidando a doutrina de preservar território, de montar uma ideologia específica para a manutenção daquele espaço físico, criar um ambiente propício e favorável para a prática da criminalidade, né? Fazendo festas ali, naquele local, para a comunidade se sentir integrada aqui, né? Se envolver cada vez mais com o tráfico de droga. Então hoje eu considero que a gente tem um cenário muito similar ao Rio de Janeiro. Talvez no Brasil, eu me arvoro a dizer que depois do Rio de Janeiro a gente tem hoje aí a Bahia com essas facções criminosas com uma característica bem parecida com o Rio de Janeiro, né? Não tão igual, mas bem próximo ao Rio de Janeiro. E isso aí coisa de... Bota aí 5 anos pra cá. 5 anos pra cá. De 5 anos pra cá tem crescido muito, né, as facções. Porque assim, irmão, tu falou o ponto da ideologia, né, cara? Esse negócio de pertencimento, a festa, integra a comunidade, traz o asfalto pra comunidade. Exatamente. Ganha a simpatia de quem tá no asfalto. E aí... com toda tese jurídica das coisas e tal, de proteção, os caras vão espalhando e vai ficando difícil. A exceção, logicamente, de alguns oportunistas, né? Camarada que quer algum tipo de movimentação em relação à parte política ou organização não governamental, ONG. E o cara que é oportunista, a gente sabe qual é a ONG que está funcionando em prol da comunidade, mas aquela que está funcionando com outros interesses, proteção, né? Isso tem acontecido lá na Bahia, né? Bem parecido com o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? O modelo se repete. Né? Se repete, né? A gente participa de algumas operações em que a comunidade ela é compelida a ir para o meio da rua para tentar tirar a legitimidade da ação policial naquela comunidade, por exemplo. A gente passou há pouco tempo em uma comunidade em que houve um incêndio, né, próximo a uma barraca, e a gente fez o acionamento do corpo de bombeiro nesse incêndio, e no dia seguinte saiu a notícia de que a gente tinha tocado fogo na barraca. Então essa contra-informação, né, dentro desse contexto de guerra informacional, essa contra-informação para tentar desacreditar a atividade policial naquela comunidade é a ação dos grupos
armados que ali tentam impor o seu poder, né? E que tem toda uma estrutura, Tem né? toda uma estrutura. Assim, não é só traficar, não é só guerrear. Não. É porque essa cultura do confronto, né? De mostrar poder, porque quando confronta, em tese, seria ruim para eles, não né? é bom para... Em tese, assim, na minha leitura, né? De quem tá olhando de fora. Porque o cara confronta, ele não tá vendendo. Então, por muito eu já escutei polícia falando, porra, para confrontar é ruim porque fecha a boca e tal. Mas principalmente, depois de um confronto, e os caras devem gostar também de confrontar, depois de um confronto, vem a pressão midiática, vem a pressão política e evita que tenha novas operações ali naquele local. Exatamente. Então, assim, acho que esse modelo do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro funcionou demais. Infelizmente. Exatamente. O Rio sangra, meu irmão. O Rio chora com esse modelo. E eu percebo que a Bahia, né, também, mas não vai ser fácil. Tem polícia lá batendo duro e você tá mostrando aí a atuação de vocês lá. Tem a polícia militar, tem vocês. Então, porra, tenham condições de trabalhar para que eu acho que o enxugar gelo seja, né, permanente, né? Ô, irmão, eu vou Enquanto dizer estiver chegando gelo, tá bom, né? Eu vou dizer para você que talvez a situação não esteja pior por conta da atuação da segurança pública da Bahia frente a essas facções criminosas. Estou sendo bem honesto aqui, porque a política lá é a política de não permitir que a marginalidade tome conta, né? A política do enfrentamento para mostrar que o Estado ele tem poder de fazer o que deve ser feito. Essa é a verdade. A gente não vê aí uma omissão, por exemplo, por parte da alta gestão. Você não vê, não pode fazer isso. Eu, particularmente, nunca vi tudo o que deveria ser feito em locais, inclusive, de altíssima possibilidade de confronto, de efeito colateral e etc. E a gente sempre foi autorizado a ir a fazer. Por mais difícil que parecesse. A gente sempre foi. Então, aqui na Bahia, por exemplo, a gente não tem esse problema, né? A gente tem um respeito muito grande pelo Ministério Público, mais especificamente pelo GAECO lá, né? O GAECO opera muito com a gente, demanda da Polícia Civil muito, mais especificamente da COI para cumprimento de alguns mandados de prisão, de apoio lá ao grupo especial deles, de GAECO. E passa que o camarada passa a te conhecer, né, irmão? O cara passa a entender qual o seu objetivo ali como polícia, passa a entender qual a sua missão de fato e respeitar o que você faz, né? Que às vezes o cara vem com a visão maculada do policial, vem com um conceito pré-estabelecido de que todo marginal é bronco, todo marginal é vagabundo, é ladrão. E não é essa a verdade, né? Essa é a minoria. Entendeu? Então na Bahia a gente ainda tem essa possibilidade de fazer o trabalho que deve ser feito, né? Irmão. E assim, eu ouvi falar, porra, tem 11 facções e tal, e aí se tem muita facção também, tem muito confronto entre eles, muita disputa de território, e aí o sangue é pior ainda, entendeu? Ainda, na Bahia, é muito pulverizada as facções criminosas. Você tem uma quantidade grande de facções, elas são pulverizadas, mas a tendência que a gente tem percebido é que elas têm se juntado para se fortalecer. Principalmente tendo como cabeça da pule tanto o PCC quanto o Comando Vermelho. Para favorecer, eles vêm com essa expertise, né, que eles já trazem de outras experiências para tentar juntar, uni-las e fortalecê-las. Essa é a verdade. Mas realmente a gente tem um ambiente assim, pulverizado, né? Um grupinho aqui, outro grupinho ali. Algumas facções crescendo e tomando corpo e dominando novos territórios. Então hoje a gente tem as principais facções, mas tem facções pequenas, as favelas menores que não se envolvem com A nem com B, mas hoje é C. A tendência nessa estrutura é se transformar em duas grandes organizações, essa é a verdade. Exatamente, porque o pequeno vai ser sempre engolido, né? Vai ser sempre e os caras vão expandir. Vão expandir. Aí, porra, já que nós fizemos esse gancho com
com Rio e São Paulo, com Rio e Bahia, que é a tua experiência, fica o registro também de São Paulo, que não tem essa realidade de confronto, de balaria, né? Porque é uma facção só. É uma facção só. Então o cara não tá preocupado em perder o território dele. Então ele se esconde, a polícia entrou e ele se esconde. Exatamente. Mérito da polícia de São Paulo? Sem dúvida, tá trabalhando. Mas não quer dizer porque aqui tem confronto que a polícia aqui do Rio a polícia do Rio é causa. Não. Os caras estão protegendo o território. Se eles correm quando a polícia entra, o cara do morro do lado, em meia hora, toma a favela dele. Isso é teu histórico aqui no Rio de Janeiro, né, mano? Que a gente não vai falar aqui sobre esse histórico político daqui do Rio de Janeiro que favoreceu as facções criminosas, né? Sim. O fortalecimento dessas facções. A estrutura urbana desordenada nessas comunidades é muito diferente em São Paulo, por exemplo. Então, os becos e vielas que a gente encontra aqui, dificilmente você encontra nas comunidades de lá, da maneira como é aqui, né? A própria cultura da comunidade é uma cultura diferente. Você tem um ambiente aqui muito difícil de operar, né? Muito complexo de E operação. São Paulo tem emprego, né, irmão? São Paulo tem poder econômico, o moleque vai trabalhar e volta. Agora aqui no Rio, ainda disso, o cara fica lá dentro da favela. Não que isso seja muito justificativa, né? Mas é isso.